Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, que sai na Semana da Flip, uma das feiras literárias mais importantes do país, o calor nas páginas e na pele. Como a literatura vem criando representações para falar dos desafios das mudanças climáticas e como o calor, na prática, vem mudando a vida das pessoas e das cidades cada vez mais cheias de aparelhos de ar-condicionado. Também vamos falar do polêmico horário de verão. Algumas pessoas são a favor, outras são contra, mas será que ele realmente ajuda a reduzir o consumo de energia? Tudo isso agora no Bom Dia Fim do Mundo. Muito bem, então, como sempre, deixa eu começar cumprimentando minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Recuperado da festa da democracia? Não, tô de ressaca da festa da democracia. E Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Nossa, o que foi essa final de apuração em São Paulo? Pois é, muitas emoções, não acabava nunca. Bom, feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto a batata do Fim do Mundo segue assando, algumas semanas mais, outras menos, mas segue assando, aproveita que você está aí nos assistindo ou nos escutando e siga e assine este podcast. Seja também o nosso profeta do Apocalipse, traga mais olhos e ouvidos para estas conversas. Se você quiser nos assistir, nós estamos no YouTube da Agência Pública. Se você quiser nos escutar, nós estamos em todos os tocadores. Aproveita também o embalo de ir aos tocadores e nos dê as 5 estrelas se você estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, que deixa a gente bonito lá na vitrine dos podcasts e também nos dá aquela moral. A gente precisa sempre dessa moral aí, já que a gente trata de temas tão pesados. Bom, agora que eu já passei o nosso chapéu, bora para o primeiro bloco do Bom Dia Fim do Mundo. Hoje eu vou roubar o lugar do Terto e abrir o bloco, porque eu tenho que dar uma notícia em que os dois estão pessoalmente envolvidos. Quem gosta de livros já sabe que essa semana começou a Flip, a Feira Literária de Paraty. Nós estamos gravando na terça, um dia antes da abertura, e mais da metade dessa bancada aqui vai estar ali. O nosso querido Ricardo Terto vai estar lançando o livro de crônicas Brincadeiras Sem Futuro. E a Giovana vai mediar uma mesa que vai tratar, adivinhe, fogo! Giovana, me conta por que a Flip decidiu fazer essa mesa extra com o sugestivo nome de Cessar o Fogo. Só falo disso, né, Marina? Desculpa, gente. Vou continuar falando disso na Flip. Não, eu só vou mediar uma mesa que é com aquela liderança indígena jovem, a Chay Suruí, e com o escritor Pablo Cassella, que é autor do livro Contra Fogo. E a ideia foi, a curadoria da Flip entendeu que mudanças climáticas é uma das questões contemporâneas do nosso tempo, que se impõem e que são incontornáveis e que elas devem estar sendo discutidas em todos os fóruns. Eles já tinham começado a pensar em colocar a questão por conta das tragédias das chuvas no Rio Grande do Sul. Eles chegaram a montar algumas mesas já literárias com livros, né, que tratam de apocalipse de alguma forma, mas com as queimadas eles entenderam, né, as queimadas que tomaram o país aí de fumaça nos últimos meses, eles acharam que era legal também tratar disso. E eu acho que isso que é o legal da feira, né, porque claro, ela é sobre literatura, mas ela não deixa de tratar sobre o que é urgente dos nossos tempos. Bati um papinho com a Ana Lima Cecilo, que é a curadora da Flip. Aliás, ela falou que ela é ouvinte aqui do Bom Dia, muito bom. Uau. E ela disse que considera que poucas coisas são tão palpáveis atualmente quanto as mudanças climáticas, que estão chegando perto de um jeito que já não dá mais para ignorar. E aí ela fala assim, que a literatura, sendo um espelho do mundo, ela ajuda a gente a refletir sobre o mundo, né? E por isso ela tem um papel em trazer esse tema. Só vou colocar uma aspinha da Ana aqui que eu achei legal. Ela fala assim, abre aspas, eu não sei se é menos angustiante ou mais, mas parece que quando um tema, né, grave como esse passa pelo filtro da ficção, é como se o nosso imaginário conseguisse assimilar aquilo e tomar aquilo do jeito que ele merece, com o destaque que ele merece, mas também organizando um pouco mais o mundo à nossa volta. Eu não sei se isso acalma, mas eu acho que pelo menos ajuda a gente a tomar consciência do que está acontecendo.
Terto, como disse a curadora da Flip, a literatura é um espelho do mundo. E me ocorre aqui como leitora que há diversos livros que foram para mim tiveram para mim essa função de filtro da ficção para esses grandes medos coletivos, né? A peste, o calor extremo, o fim do mundo mesmo, né? Eu sei que a previsão do tempo é amena, temperaturas amenas em Paraty. Mas esse clima meio apocalíptico que a gente vive, com esse calor excessivo, ele vai estar presente na Flip de alguma maneira para além da mesa da Giovana? Vai estar presente porque o clima do fim do mundo já tomou conta, né, da literatura contemporânea e também clássica, né? Como você falou, vou estar lá mesmo em Paraty lançando o meu livro Brincadeira Sem Futuro, que apesar do nome não tem nada a ver com o fim do mundo, é uma história mais nostálgica, mas o meu segundo livro, Os Dias Antes de Nenhum, é uma narrativa de fim do mundo, né? Então fica aí o meu chapéu literário também, fazer meu jabá aqui rapidinho, que é isso, escritor independente, faz jabá o tempo todo, vira oportunidade ele faz. Mas falando sobre a presença, né, dessas obras que falam sobre os desafios climáticos, tem muitas obras que eu poderia destacar, mas eu vou trazer uma aqui que é da Morgana Cressman, que é o livro Água Turva. É um livro lançado pela Companhia das Letras e ele está sendo muito bem falado, comentado pela crítica e aceito pelo público também. Ele conta a história de uma comunidade, né, de um grupo, de uma localidade da fronteira entre Brasil e Argentina, que corre o risco de desaparecer se for aprovada a construção de uma hidrelétrica naquele local. E aí é a história de 3 personagens que se cruzam, né, em torno dessa temática, de épocas diferentes, desse lugar que corre o risco de desaparecer. Ou seja, tudo a ver com a temática do podcast também, com as reportagens que a Pública traz. Mas além, né, desses livros mais contemporâneos, a gente tem os clássicos, afinal a literatura tem essa característica da temporalidade, né? Mesmo tratando de coisas do seu tempo, ela resiste ao tempo, né? Os assuntos sempre vão voltando. Então a gente pode destacar, claro, por exemplo, O Estrangeiro, do Albert Camus, que você tem ali a presença do sol com uma presença opressora, enlouquecedora, e que remete também à própria angústia, né? É uma alegoria para a angústia da existência humana. Então, para pegar esse tema super pesado, ele vai no calor, que é um tema super clássico aí do escritor francês, falar dessa angústia existencial. Aqui no Brasil a gente tem, nos anos 80, um clássico, um livro cultuado, que é E Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, que conta, que cada vez mais acho que vai ter novos escritores e vai ganhar novos fãs, porque basicamente conta a história de um país onde depois de ter aí um desastre climático, um desastre ecológico, né, você tem uma crise de escassez de alimentos, escassez de água e um calor opressivo também, né, piorando toda a situação. E por causa também de todas essas questões de desafios climáticos, desastres climáticos, essa sociedade caiu também num regime opressivo e de extrema desigualdade. Nada então, muito difícil de imaginar. Pois é bem assustador e cada vez, infelizmente, acho que vai ficando mais atual esse livro aí, mais cultuado. É bom também trazer o destaque de pessoas que pesquisam sobre o tema. Então aqui eu quero trazer também o nome da Ana Rush, que é uma escritora e pesquisadora, que é uma das referências de pessoas que pesquisam distopias e especificamente a relação entre literatura e ecologia. Né? Então ela tem várias análises, vários livros lá que ela traz na newsletter dela, que eu recomendo muito, que o endereço é anarush.substack.com. Então tem muita coisa acontecendo, muita gente analisando e produzindo obras relacionadas ao fim do mundo. E só complementando, né, Terto, que o homenageado da Flip nesse ano, que é o jornalista João do Rio, um cronista que no início do século XX escrevia várias crônicas, né, sobre a cidade, e ele até flanava pelos passeios carioca usando fraque, cartola, que era uma coisa muito quente, mas eu consegui resgatar aqui uma crônica dele que está nesse livro Gente às Janelas, da editora Carambaia, está sendo lançado agora, e ele tem essa crônica chamada O Reverso, em que ele tira um sarro da elite carioca, né? Ele fala que o Rio era uma fornalha e que a elite carioca fazia de tudo para escapar do calorão, tomando champanhe e usando ventiladores elétricos no alto teto, movendo-se vertiginosamente. Retomando aqui o calor como personagem, Terto, tem muitas associações entre o calor e a loucura. Aquele clima Rio 40 graus que faz a gente perder a cabeça, né? Isso chegou na ciência. Aliás, partiu de um grupo de pesquisadores em saúde ambiental da Universidade de Boston, que, para além dos efeitos físicos conhecidos do excesso do calor, queria investigar a relação entre saúde mental e calor extremo.
Eles, então, se debruçaram em 3,5 milhões de registros sobre visitas a serviços de emergência das alas psiquiátricas dos hospitais americanos entre 2010 e 2019. E constataram que, de fato, havia uma correlação significativa do aumento de temperatura com a procura desses serviços, né? E que as queixas dos pacientes, elas variavam de sintomas de transtornos de humor e ansiedade até transtornos por uso de substâncias, esquizofrenia e risco de suicídio. Segundo eles, o calor está associado ao aumento do estresse ou dos níveis de cortisol e a redução da produção de serotonina, né, o chamado hormônio da felicidade, além de perturbar o nosso ciclo de sono, fazendo com que a gente já acorde mentalmente esgotado, né? Uma pesquisa publicada na revista Scientific American no ano passado, ela conseguiu restabelecer uma relação ainda mais instigante e bem preocupante, que é entre mortalidade no trânsito e aumento de temperatura. E eles concluíram, um estudo mundial, que entre 1990 e 2019, houve um aumento de 40% no número de acidentes fatais de trânsito atribuídos ao calor. Os maiores números são de países tropicais, como o Brasil, a Índia, a Nigéria. Para os pesquisadores, a explicação está na desidratação, na sonolência e nas alterações de humor provocadas pelo calor extremo, que aumentam a impulsividade e reduzem a capacidade cognitiva. Fácil imaginar isso no trânsito de São Paulo, Pois né? é. Mais um lado, né, da crise climática que afeta as sociedades e famílias do mundo todo. E é assustador pensar no calor como gatilho para a violência, né, Giovana? Não, com certeza. Ainda mais em um país cada vez mais quente como o Brasil. Será que a gente ainda vai ter medo do verão, aquela estação tão amada? Pois é, eu acho que isso é uma preocupação mesmo que a gente devia ter, porque o brasileiro sempre teve essa relação bem de amor, né, com o calor. A gente não gosta aqui de frio em geral. Bom, eu gosto, tudo bem, não precisa entrar nesse detalhe. Mas assim, uma coisa é o calor, outra é aquecimento global, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu bato sempre nessa tecla, até nas minhas colunas na Pública, e é uma coisa, por exemplo, que a imprensa em geral, vem sendo até bastante criticada, porque toda vez que a gente tem uma onda de calor, é fácil ver nas capas dos jornais fotos assim, brasileiro aproveita a onda de calor indo para a praia, lotando piscinas. E, puxa, esse calor ele pode não só causar problemas de saúde mental, como a Marina disse, mas ele realmente pode matar. Né? O ano passado, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou um estudo mostrando que a ocorrência de dias extremamente quentes vem aumentando muito nos últimos anos no Brasil. Entre 1961 e 1990, era tipo 7 dias muito quentes por ano. Já tinham passado para 20 entre 91 e 2000. Já eram 40 entre 2001 e 2010. E agora, na última década, foram 52 dias de muito calor. E aí, só insistindo nisso, assim, é um calor que pode matar, que é o que a gente viu acontecendo o ano passado, por exemplo, com aquela fã da Taylor Swift no show no Rio, né, a Ana Clara Benevides, que morreu, o atestado é justamente calor. Em todo o Brasil, em todo o mundo, aliás, as ondas de calor, elas matam mais do que qualquer tragédia. De chuva, furacão, o calor mata mais. Só no Brasil, entre 2000 e 2018, atribui-se 48 mil mortes por causa do calor. E aí, assim, a gente começa a ver algumas políticas sendo tomadas para tentar lidar com isso, né? Depois da morte dessa moça no show da Taylor Swift, o Rio, por exemplo, instituiu um protocolo de calor que calcula ali como que tá o calor e a umidade no Rio e pode até cancelar shows. Aliás, se o protocolo tivesse valendo, o show teria sido cancelado. E é uma forma, né, acho que de alertar a população e mostrar, olha, esse nível de calor aqui não é o calor oba-oba de ir pra praia, é um calor perigoso, que pode matar. Mas ainda tem muito a ser feito. No mesmo Rio de Janeiro, a gente mostrou uma matéria na Pública falando que as escolas ainda não têm, muitas escolas não têm ar-condicionado. Tem até um aluninho na matéria que fala assim, professor, isso aqui é uma sala ou uma sauna? Uma dor, né? Agora, assim, a gente vai depender cada vez mais de ar-condicionado, só que ar-condicionado significa mais consumo de energia, que nos faz pensar no horário de verão, que é o tema do nosso próximo bloco, né, Tero? Exatamente, é o tema do nosso próximo bloco. E assim a gente termina esse primeiro capítulo, né, desse Bom Dia Fim do Mundo mais literário e vamos para a
páginas apocalípticas no Trombeta da Semana após eleições municipais. Todo final de primeiro turno de eleição produz não uma, mas uma sinfonia de trombetas. Algumas são terríveis, mas não surpreendentes, como a eleição de Renan Bolsonaro, que ganhou essa bem caladinho, como comentamos em uma trombeta anterior, e Carlos Bolsonaro, que foi eleito mais uma vez vereador no Rio de Janeiro, onde poderá passar mais 4 anos fazendo de tudo menos ser vereador no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, o representante da direita medieval, ultra-anarcocapitalista ou algo assim, o youtuber Paulo Cogos, aquele lá que taxou parte do valor das doações que recebeu prometendo encaminhá-las ao Rio Grande do Sul durante as tragédias, teve simplesmente 11.263 votos e agora é suplente na Câmara Paulista. Bom, é 10 vezes mais votos do que recebeu a Joyce Hasselmann, que um dia já foi a mulher mais votada da história da Câmara dos Deputados, com 1 milhão de votos e agora teve só 1.673 e não foi eleita. O mundo gira, né? Não sei se para frente ou para trás. Bom, não importa para que direção o mundo vá, o Alexandre Frota vai arrumar um jeito de estar lá. O ex-deputado, ex-bolsonarista que depois se tornou campeão de pedido de impeachment contra o próprio Bolsonaro, entre várias outras coisas, agora está eleito como vereador em Cotia. Teve apenas 2.893 votos, mas já foi o suficiente para garantir a sua vaga, assim como essa bela lista já foi suficiente para ser eleita como trombeta da semana em primeiro turno. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, quem escuta aí o Bom Dia Fim do Mundo logo quando sai, 6 horas da manhã de quinta-feira, ainda pega, né, o programa aí, o sol nascendo, né? Mas se voltar o horário de verão, vai ter o cenário perfeito, né, para ouvir as notícias sobre o fim do mundo. Vai estar tudo escuro, então vai ter todo aquele ambiente ótimo, né, para ouvir o Bom Dia Fim do Mundo. Bom, a volta do horário de verão é uma das grandes expectativas aí, né, do mandato Lula 3. Parece que agora vai, não sei, talvez até quinta-feira já tenha tido alguma novidade. Estamos nessa expectativa. A gente vai falar ainda mais sobre essa polêmica do horário de verão, mas a gente vai entrar agora numa outra questão que tem tudo a ver com calor e consumo de energia, que é o ar-condicionado, né? Marina, parece que cada vez mais a gente escuta o papo de que ar-condicionado é uma coisa que a gente não pode viver mais sem, mas tem essa questão do consumo também, né? Pois é, o ar-condicionado como solução, Teto, é típico, né, da gente querer conviver com a crise climática sem mudar nossos hábitos, sem mudar o consumo, né? Tipo, você liga o ar-condicionado e acabou o aquecimento global. E esse até é um dos pontos levantados no livro do jornalista Jeff Goodall, que escreveu, vou traduzir aqui livremente, um livro com o título O Calor Vai Te Matar Primeiro, que foi publicado no ano passado, se tornou um best-seller nos Estados Unidos. E ele fala ali, né, que ele está o tempo inteiro falando de que forma o calor vai afetar nossas vidas, o calor extremo. E ele fala, a nossa dependência do ar-condicionado esconde, de fato, o verdadeiro âmbito e escala dos desafios que enfrentamos, né? Não é uma solução mágica para um mundo superaquecido. A começar porque tem mais de 750 milhões de pessoas sem energia, portanto, sem ar-condicionado. Sem falar no imenso sacrifício de orçamento que as famílias mais pobres têm que fazer para terem ar-condicionado. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, que usa 3 vezes mais ar-condicionado do que o resto do país, tem bairros em que a temperatura chega a ser 10 graus mais elevada, bairros pobres, de lugares sem árvores, do que em bairros nobres, bairros ricos, na Zona Sul, né, que tem muita vegetação, que tem aquela brisa da praia. E aí, muita gente se vira para instalar o ar-condicionado do jeito que der, mesmo sem ter muito dinheiro, né? Essa semana a gente viu uma foto surpreendente que apareceu, assim, na placa de proteção da linha amarela, aquela super avenida do Rio, um recorte na placa de proteção com um ar-condicionado. Gente, encaixadinho ali. E daí eles foram ver, é um morador da Vila João, ali no Complexo da Maré, que tem o fundo da casa dando para
para a rodovia, nem para a via de tráfego, e ele recortou ali a parede e instalou o ar-condicionado Daria uma dele, crônica né? do João do Rio, inclusive, essa cena. Pois é, Matt, é exatamente, né? O João do Rio de agora, né? E segundo um estudo do painel unificador de favelas, o ar-condicionado já representa mais da metade do consumo das famílias nas comunidades do Rio, 51,4% do que eles gastam. E aí estamos falando de uma maioria de famílias que tem insegurança alimentar, e que é um peso muito grande, né? Entre os ricos, eu imagino que já seja 100% das famílias com ar-condicionado. Verdade. E sabe que esse aumento do uso do ar-condicionado, o Terto abriu o bloco falando do horário de verão, né? Foi justamente porque aumentou muito o uso do ar-condicionado no Brasil que o presidente Bolsonaro resolveu acabar com o famigerado horário de verão, que agora volta a debate. Por quê? Porque quando o horário de verão foi instituído, a ideia era você jogando uma hora de luz a mais por dia, quando as famílias estão voltando para casa, era aquele momento de pico, você chega em casa, acende luz, toma banho, enfim, vai fazer o que você for fazer, e então, estendendo a luz, você conseguia economizar energia. Mas o que aconteceu nos últimos anos, justamente por conta do aumento das temperaturas e o aumento do ar-condicionado, que esse pico de consumo de energia foi jogado para o meio da tarde. Então hoje os picos não são mais no fim do dia, mais ali por volta de 2, 3 da tarde, que é um horário que o horário de verão acaba não impactando muito, né? Mas de todo modo, esse assunto se faz bastante necessário agora, porque a gente está vivendo uma escassez, por conta da seca, uma escassez também para a produção de energia hidrelétrica, né? Os reservatórios estão diminuindo a quantidade de água, então assim, mesmo que o horário de verão só consiga reduzir um pouquinho que seja o consumo, já pode fazer sentido. E eu acho que foi até por isso, né, Marina, que o governo agora está estudando, né, a retomada do horário de verão. Pois é, Giovana, depois de uma série de discordâncias internas, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, mais conhecido como ONS, publicou uma nota técnica no final de setembro que, com base nos dados históricos dos períodos em que se adotou o horário de verão, projetou uma economia, se a gente colocar o horário de verão ainda que começando em novembro, de até 2,9% de economia da demanda máxima, o que em dinheiro se traduziria por mais ou menos 400 milhões de reais. Oscila um pouco justamente pelo que você falou, porque o que encarece mais é o consumo da energia termoelétrica. Então, a depender do nível que estiverem as barragens, né, de disponibilidade de usina de hidrelétrica, esse consumo é maior ou menor e, portanto, a economia do horário de verão representa mais ou menos. Mas o ministro Alexandre Silveira já se pronunciou na semana passada a favor do horário de verão, e o que se espera agora é que o Lula edite um decreto com a volta do horário de verão nos próximos dias. Nem sei se, né, como disse o Terto, se na quinta, quando o programa está indo para o ar, já foi decretado, mas está para resolver por agora, sem nenhuma decisão oficial ainda. É uma decisão realmente que precisa ser tomada rápido, porque essa seca, de fato, está afetando o país, está afetando muito a produção de energia hidrelétrica, e aí isso está fazendo com que se acione mais as termoelétricas movidas a gás natural e carvão. Todo mundo já viu, né? Já aumentou a nossa conta de luz e também aumenta as emissões de gás de efeito estufa do Brasil. E aí, o Brasil piorando o aquecimento global, que piora a seca, que piora a escassez, e a gente fica nesse ciclo vicioso aí. As polêmicas hidrelétricas da Amazônia, que foram ali criadas, né, construídas à custa de muito desmatamento, à custa de muita violação de direitos dos povos originários, já não estão gerando quase nada. Teve um estudo até que o próprio governo, um dado que o próprio governo divulgou agora recentemente, falando que nos primeiros 20 dias de setembro, a hidrelétrica de Santo Antônio operou com menos de 10% da capacidade total, Giral com 5%, essas duas usinas ficam no Rio Madeira, que está com os níveis baixíssimos, né? E a usina de Belo Monte, que fica no Rio Xingu, menos de 3% do seu potencial. E aí sempre lembrando as expectativas com a piora do aquecimento global, é que aquela região toda fique mais seca, o que de fato a gente vai aí, indica um problema de energia para o Brasil no futuro.
ponto para a torcida pelo horário de verão. Café, economia, economia. Olha, sabe que esse é um assunto que divide os brasileiros tanto ou mais do que a política, né? Tem gente que ama o horário de verão, como eu, porque chega do trabalho e ainda tem luz na rua. Tem gente que odeia, que acha que bagunça o horário de dormir, o relógio biológico. Mas na semana passada saiu uma pesquisa na Carta Capital, que é uma pesquisa feita junto com o Reclame Aqui e a Associação de Bares e Restaurantes do Brasil, a Abracel. E essa pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados, 54,9%, preferem o horário de verão. Mas temos que dizer uma coisa, não é uma pesquisa propriamente isenta. Idônea. Tanto que os donos de bares e restaurantes, né, que compõem a Abracel, mandaram a pesquisa para o ministro das Minas e Energia, como argumento para ter a volta do horário de verão. Porque, de acordo com eles, o aumento da luz natural no fim do dia aumenta muito a frequência de bares e restaurantes. Eles calculam, com base nos anos anteriores, que tem um aumento de até 15% no faturamento. Então, assim, não sei quanto economiza de energia, mas que os bares aumentam, o seu faturamento aumenta. E segundo os números dessa pesquisa, menos de 30% dos brasileiros são realmente contra o horário. Os outros se dizem indiferentes. Nas regiões que costumam adotar esse horário de verão, o apoio é ainda maior. No Sul, 60,6% dos entrevistados são a favor da mudança. No Sudeste, o percentual de apoio chega a 56,1%. E olha, gente, para falar a verdade, nem sempre a preocupação é com a energia, porque só 43% acreditam que, de fato, aumenta a economia. É mais porque impacta o cotidiano das pessoas. E elas têm defesas e críticas muito exageradas. Eu vou compartilhar com vocês uma historinha de família que reflete bem essa paixão que o horário de verão desperta, né? A minha avó, depois que... E sabe que a gente até... Antes de eu contar a historinha, a gente até brincou, né, no primeiro bloco sobre as crônicas. Essa história até rendeu uma crônica do meu amigo Edson Veiga no Estadão. Depois, quem quiser, procura lá. Mas a minha avó, depois que ela ficou viúva, a dona Áurea, ela foi morar com o pai dela, né? Meu bisavô, que também já era viúvo, o seu Rodrigo. E na casa deles, na sala, tinha na parede, assim, aqueles cucos, lembra? Aqueles relojões de madeira lindos. Tinha um lá e tinha um reloginho de mesa na cozinha. O meu bisavô, gente, era aquele cara, assim, certinho. Usava o chapeuzinho dele, cumpridor de regras. Todo dia, religiosamente, ele ia lá, dava corda no cuco dele. Então, assim, tem horário de verão, eu vou seguir a regra sem contestar. Chegava o horário, dava meia-noite, ele já subia na cadeira, já adiantava o ponteiro do cuco dele e pronto, vida que segue. A minha avó não. A minha avó, gente, não se conformava com a mudança. Ela achava que ela estava... O período inteiro ela achava que ela estava dormindo uma hora a menos e se rebelava, ela não mudava o reloginho da mesa da cozinha dela. Então, imagina que por 4 meses aquela casa vivia em 2 fusos horários, né? Um no horário de verão, outro, como dizia minha avó, no horário de Deus. Só que a minha avó era quem cozinhava na casa, né? Então ela ia lá, ela preparava café da manhã, almoço e jantar para o meu avô comer no horário de verão, só que ela mesma só ia comer 1 hora depois. Sozinha? Sozinha. Cada um no horário. Pois é, com certeza, Giovana, essa história rendeu uma ótima crônica. Rendeu, leiam depois. Mas se tem uma coisa que nunca atrasa e nem adianta, sempre chega no horário certo, é o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde o Anjo Gabriel vem com uma notícia boa para nos iluminar. Venha, Anjo Gabriel. Você acha que a adaptação climática envolve só medidas muito caras e complicadas? E se eu te contar que um exército de milhões de moscas comedoras de lixo pode ser uma opção interessante para combater alagamentos urbanos? Em Nairobi, que é a capital do Quênia, um dos principais agravantes das inundações é o acúmulo de lixo nas ruas, que entope os bueiros e não deixa a água escoar. A cidade está passando por chuvas cada vez mais fortes. Já deu para sentir o cheirinho de mudança climática, né? A luz no fim do túnel é que Nairobi está cheia de fazendas de moscas. O lixo é levado até estufas bem grandonas, onde as moscas se alimentam dos resíduos orgânicos, de resto de comida mesmo.
e ajudam a aliviar o sistema de drenagem da cidade. As equipes que cuidam das 12 fazendas usam um xarope bem doce para diminuir o mau cheiro e deixar mais saboroso esse verdadeiro banquete de lixo. As organizações que financiam as fazendas estimam que elas conseguem consumir até 72 toneladas de resíduos por mês. Esse método já é bem consolidado e também é usado na Costa do Marfim. E por mais que Nairobi também tenha que investir na drenagem urbana e na destinação do lixo, a solução é mais uma ferramenta para enfrentar o problema e custa bem menos que outras medidas de adaptação. As informações são da Bloomberg. E depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer a quem ilumina a Pública todo mês apoiando o nosso trabalho através do programa de Aliados, a nossa verdadeira arca de salvação e que possibilita que a gente continue formando conteúdos, criando conteúdos diferentes, reportagens, investigações e este podcast aqui. Se você quiser fazer parte desse grupo, você acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org. Você também pode colaborar com o Bom Dia Fim do Mundo, dando sua sugestão de trombeta da semana e também de luz no fim do túnel, mandando um e-mail para correiodofimdomundo@apublica.org. correiodofimdomundo@apublica.org. E agora é hora de me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Abraço, Giovana. Abraço, Terto, mas a gente se vê na Flip, né? A gente se vê na Flip. E abraço, Marina. Abraço, gente. Boa Flip para vocês. E vamos torcer pelo horário de verão. Sim. Vamos sim. Até o próximo Bom Dia Fim do Mundo, quinta-feira de manhã, em todos os tocadores de podcast no YouTube da Agência Pública. E você também pode nos assistir através do canal Universitário, segunda-feira, 11h30 da noite. Boa noite, Fim do Mundo, para quem está nos assistindo pelo canal Universitário. Semana que vem estamos de volta. Bebam muita água, leiam muitos livros e até o Bom Dia Fim do Mundo semana que vem.